Boa noite, Sene. Nós vimos dois tempos distintos, né? Primeiro tempo, queria saber de você se o desempenho do primeiro tempo foi mais uma questão do adversário impor devido à marcação forte em cima do Bahia, se o time sentiu a marcação e, e o segundo tempo, o que é que você conversou no vestiário, que o Bahia voltou diferente, voltando a ser aquele Bahia que joga para frente aqui na Arena Fonte Nova e consegue os triunfos. Boa noite. Boa noite, eu acho que no primeiro tempo o Red Bull marcou muito bem, adiantou bem a marcação, nós não encontramos tantos passes, acho que nós entramos um pouco mais desligados, acho que talvez eles interpretaram que seria um jogo mais parecido como foi Grêmio e Inter, que esperaram um pouco mais a gente, e o Red Bull não, foi à frente, tentou marcar, encontramos algumas dificuldades, o próprio gramado ainda, com a grama bastante alta e a bola nas ondulações, ela atrapalha um pouquinho na combinação de passes, mas eu acho que nós jogamos um primeiro tempo abaixo do nosso padrão do que a gente pode. O segundo tempo, para mim, muda assim, da água para o vinho, a maneira como nós jogamos. Claro que o gol também interfere muito nisso, né? Mas o Red Bull já não conseguiu praticamente, a não ser num contra-ataque ou outro esporádico, sair do campo de defesa. Nós controlamos bem o jogo, tínhamos uma carência hoje em trocas, né? No setor ofensivo. Mas eu acho que há 2 anos atrás nós não conseguiríamos virar um jogo desse. E hoje a gente tem a força mental, o apoio do torcedor e a força mental para conseguir virar. No segundo tempo nós mudamos um pouco a maneira de jogar, jogamos com... Estava muito difícil com o Juba por dentro, nós arriscamos com o Juba mais por fora e colocamos o Thiago com o William já pesando mais na última linha do ataque. E Pulga era recomendado 45, mas não dava para tirar o Pulga naquele momento. Eu conversei com ele, ele se sentiu confortável para continuar mais um pouco. E aí depois nós colocamos Cauli com o William de dupla de ataque e Thiago, que era o único jogador que tinha um pouco mais de velocidade pelo lado, né? E aí fizemos as trocas com o Eric para o Nico, com Everton no final entrando, que ele tinha, eu achava que para 15 minutos, eu acho que ele aguentaria, né? Ele estava um pouco abaixo na parte física, mas tecnicamente é um jogador que pode achar uma jogada diferente. Então, o passe, tanto que ele passa. E eu acho que a entrada do Cauli, que eu acho que também hoje a gente tem que ser sempre sincero, né? O Cauli mudou o jogo. Eu acho que o Cauli entrou, primeiro passe que ele acha na primeira bola entre linhas com flutuação para o Jean Lucas, né? E a segunda bola que ele dá no Everton também, ali que participa da jogada antes do Everton. Acho que ele na flutuação hoje, com ele e o William, dois jogadores que sabem jogar, nós sabem jogar com bola entre linhas, né, tem facilidade. Eu acho que ali foi a vantagem do jogo para a gente no dia de hoje. Claro que não tem a mesma força física de outros jogadores e tal, mas com o talento, né, daí o Everton achando o Thiago, que era o único jogador que tinha em tese a condição de fazer esse movimento de ataque e a profundidade no dia de hoje, cruza e o William se destacar também, logicamente, com os 2 gols que dão um triunfo para a gente. A mudança que você fez do Nestor para o Michel Araújo, né? O que é que você pode falar, Rogério? O Michel ficou com a garganta muito ruim essa semana. Só veio treinar sexta e sábado, Michel. Eu estava indeciso entre começar com ele e o Nestor. Mas como eu não tinha muitas opções de lado, minha opção na primeira cabeça que eu tinha era quando o Kaique cansasse de colocar Michel pelo lado aberto, porque não tinha Ademir, o Sanabria está lesionado, enfim, nós não tínhamos, o Juan Pablo está na seleção e nós não tínhamos um jogador para fazer, Vitinho ficou doente, não tínhamos ninguém que pudesse fazer essa função, então eu pensei, eu vou com o Nestor seguro, porque eu tenho Eric e Everton para entrar na parte de meio campo e o Michel para entrar do lado, né? O Kaique se machuca, mas nós atrás do jogo eu preferi, naqueles últimos 5 minutos, colocar o Thiago fazendo a função para até pensar com calma no intervalo do jogo, né? E aí eu acho que até foi bom, porque o Thiago vem fazer essa função de duplo atacante, Juba vai fazer, né, mais a largura do campo, e o Michel acaba entrando no Nestor, eu acho que faz um bom jogo, dá mais força física ao time, né? Comete uma falta ali meio perigosa, ficou pendurado com o cartão, fiquei um pouco preocupado, mas ele entra e eu acho que os jogadores que entraram hoje mudaram a cara do jogo. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você estava falando sobre o Cauli, né? O Cauli participa ali dos 2 gols, inclusive o segundo gol ele faz o corta-luz para o William José, né? O outro talvez finalizasse e podemos dizer que o gol não saísse. Mas eu queria que você falasse justamente sobre o Cauli um pouco mais, Rogério, porque assim, outros atletas foram recuperados.
O David Duarte hoje, inclusive, que o torcedor em outro momento descartava, fez um partidaço também. Eu queria que você falasse sobre isso, de como recuperar o Cauli, como ter o Cauli inteiro, ajudando mais a equipe, se é questão de posicionamento, o que é que tem acontecido e como você pode contar com o Cauli mais vezes. Bom, se tem um jogador que eu nunca desisti, sempre tentei encontrar espaço, foi o Cauli desde 2023 para que ele sempre jogasse. Eu até nem sei se foi um corta-luz ou não, da onde eu tô, eu não tenho condições. Eu acho que quando a gente ganha, a gente vê corta-luz até onde não tem corta, nem luz, nem nada, né? Mas pode ser que tenha sido mesmo e eu não consiga ter chegado do banco, porque também o jogo é muito rápido, né? Eu achei até que ele tentou entrar para finalizar e não alcançou a bola, mas eu não vi o lance de um ângulo que possa me favorecer para ter essa conclusão. Mas que ele entrou muito bem no jogo, entrou. O Cauli, quando a gente joga com tripé, ele para a recomposição dele ele sofre como 8, sabe? O Cauli é um jogador mais de 10. Ah, mas por que você não usa o 10? Porque eu tenho um sistema com o Everton, com tudo que eu, né, tento manter para ter o controle de jogo, hora com 2 pontas, Juba por dentro, hora com lateral por fora, mas a velocidade também é importante para manter, já que eu tenho normalmente o William jogando, que é um jogador que não tem esse ataque ao espaço, eu preciso ter 2 jogadores de velocidade. E hoje ele entrou numa função, nós trouxemos o Thiago para o lado, né, e botamos ele e o William por dentro. Eu acho que está aí até uma função que a gente possa, quem sabe, aproveitar mais vezes para o Cauli ter mais oportunidades, mais minutos para jogar. Acho que ele entrou bem hoje, ajudou. Quando utilizarmos uma formação como essa, de repente ele possa ser mais útil nessa formação, ter mais minutos. Rogério, boa noite. A gente sabe que em campo o Everton Ribeiro é diferente. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do comprometimento dele e quanto isso impacta dentro do elenco. Um jogador que voltou depois de uma cirurgia, depois de um diagnóstico que é complicado, cada um recebe a sua maneira. Trazer esse impacto do Everton Ribeiro no elenco. Bom, eu acho que ele voltou já faz uns 10 dias aí que ele está treinando com a gente, entre academia, sem contato, depois podendo treinar com bola, mas sem muito confronto. Agora, na última semana aí que ele começou a treinar mais com a gente, eu conversei com ele, sabia que ele não tinha a condição para jogar um tempo de jogo, por exemplo, né? Mas eu achava importante, primeiro que hoje nós tínhamos todos os jogadores que nós tínhamos disponíveis no elenco, né? Com 3 goleiros hoje no banco. E o Everton, eu imaginava que para esses 15 minutos finais ele pudesse, de repente, ajudar a gente pela parte diferente. Ele não tinha. Fiquei um pouco preocupado, porque no 1 a 1 eles tinham o contra-ataque e o Everton, na parte física, era o que mais deixava a desejar. Mas ali nós fizemos a mudança pelo lado para o Michel e ele entrou na posição que ele costumeiramente joga. Eu acho que com jogadores que também sabem, né, tem. O William e Cauli tem muito boa qualidade técnica, Michel, ele. Eu acho que ele não pode deixar de se destacar a dedicação dele, claro, ele teve um diagnóstico que, ao parecer médico, parecia relativamente tranquilo, e por isso que ele optou por esperar, né, uma coisa mais legal de ver ele fazer uma cirurgia, voltar e começar a treinar já com a gente, tudo, se integrar. Ganhando condicionamento físico, claro que ele vai ter mais minutos para jogar. Eu acho que isso, tirando essa parada, eu acho que ele vai estar completamente íntegro e recuperado na sua parte física na volta. Até então, nós vamos dosar a parte de minutagem dele somente pela condição física que ele apresenta. Boa noite, Rogério. Hoje foi o 27º jogo consecutivo em que o Bahia não conseguiu repetir a escalação em relação ao jogo anterior. Queria saber, na sua visão, no que se impacta, no que pode impactar ou impacta no desempenho do Bahia no campeonato. Dependendo das peças que você tem, eu acho que até num calendário como é o nosso, de 3 em 3 dias é mais do que natural você trocar a equipe, né? Eu acho que desde que você tenha características parecidas ou que você queira jogar num determinado estilo de jogo, né? Um dia, com tanto cartão amarelo que tem, com tantas lesões, com tantos jogos, 73 jogos já no ano, é natural que você não tenha, mas não é uma coisa que me preocupa, assim, não. Me preocupa mais não ter as peças. Por exemplo, hoje, você perdendo o jogo de 1 a 0 e o Kaique saiu com a lesão, aí você tem pulga sabendo que você precisava tirar no intervalo e não ter... você não tinha mais de onde tirar muito. Isso me preocupou bastante no dia de hoje. Então, assim, de reiterar o Pulga, o comprometimento dele com o jogo, ficou mais 20 e poucos minutos em campo, né? Depois tem o Thiago, que teve a força de
atacar o espaço na última bola do Everton ali, né? O que me preocupa são, infelizmente, as lesões. O Sanabria não era esperado, né? O Ademir, nós esperamos um tempão ele para voltar. Agora esperamos o Puga voltar, e o Ademir estava suspenso, aí o Sanabria machuca. Aí é onde... Mas isso é num país onde se joga 80 jogos por ano, e não é uma reclamação, é só uma constatação, é natural, você vai sofrer. Por isso que, o mais breve possível, nós temos que formar jogadores também para que tenham minutagem nessas funções. Boa noite, Rogério. Queria que você tirasse um tempinho para falar sobre o William José, chegar a 24 participações em gols na temporada, qual a importância de ter um jogador desse calibre no seu time. E assim, hoje todos os holofotes vão para o próprio William, para Everton Ribeiro, Cauli, mas queria que você falasse sobre a evolução do Thiago, que é um dos 3 goleadores do Bahia na temporada. Vou começar pelo Thiago. O Thiago é um menino excelente para trabalhar no dia a dia. Ele talvez não tenha o mesmo refino técnico de outro, não tenha a mesma velocidade que tem o Ademir, não tem o mesmo drible que tem o Pulga, né? Mas dos jogadores da base que tiveram com a gente, é o jogador mais pronto, principalmente pela parte física. É um jogador pronto para confrontos desse nível, tá entendendo? Por isso que ele ganha a minutagem. Talvez você tenha na base jogadores habilidosos, mas que ainda não conseguem no confronto físico levar vantagem, e aí é complicado. Então acho que ele vem evoluindo bastante nesse sentido, é um menino trabalhador que escuta, tenta evoluir. Eu acho que ele é um jogador já que está inserido no contexto do grupo já até para um próximo ano, né? Depois você me perguntou. O William é artilheiro, um jogador que joga na rotação dele, não é, logicamente, um cara de percorrer distâncias longas em alta velocidade, mas ele é um cara que quando ele sabe baixar para jogar no meio, quando eu botei Thiago com ele, eu disse, agora você vem e deixa Thiago, e ele vem e joga com naturalidade. Então ele joga praticamente como um meia quando ele baixa, ele tem a qualidade técnica para isso. Não é à toa que jogou, sei lá, 10 anos, não sei quanto, na Espanha, fez mais de 80 gols na Espanha, ele tem, sem dúvida nenhuma, o faro de gol, é um jogador habilidoso, é um jogador que tem boa colocação. Se você esperar que ele vai te dar os sprints lá, não vai acontecer. Mas eu acho que ele tem ajudado bastante a gente no ano dentro das características de jogo dele. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você falou agora há pouco, em uma das suas respostas, sobre há 2 anos atrás o mental não ser o mesmo desse ano e de uma virada que veio através dessa casca psicológica que o Bahia tem construído ao longo das temporadas. Na última semana se abriu essa 5ª vaga para a Libertadores, essa vaga direta, que é uma vaga que de fato mexe com o brio também, com a euforia, mais do que os atletas já estavam focados em conquistar, em conseguir essa vaga. Eu queria que você trouxesse para esse paralelo. A gente já conversou algumas vezes sobre o trabalho psicológico que o grupo faz, mas o quanto é importante ter essa casca, ter de fato essa construção psicológica, porque o desgaste físico ele vai pesar em algum momento, mas o quanto psicologicamente você se sente preparado para conquistar essa vaga? O profissional, o psicólogo, o profissional da área, ele é importante para cada um, para ser humano. Mas o grande psicológico de jogar grandes competições é você estar nelas. O dia que você jogar uma, jogar 2, jogar 3, enfrentar, ver como vai jogar na Argentina, campo difícil, vai jogar... Aí sim, esse é o grande psicológico do atleta. O profissional para tratar a saúde, claro que é muito importante para todos nós, para mim, para você, para o atleta, né? Isso é importante, você ter um profissional, um acompanhamento profissional. Mas a grande psicologia que existe do esporte é você passar pelas situações. Você vai ver o Flamengo ganhou 3 Libertadores nos últimos anos, mas teve em todas lá, né? Disputando. O Palmeiras ganhou 3, ou 2, Palmeiras 2, né? 2, né? Palmeiras ganhou. Mas foi 3, né? Agora os 3. Né? Teve lá. Não, foram 2, né? 99, é verdade. Foram 2. Mas você vê, mas eles estão sempre lá jogando, né? Se você jogar sempre, você vai criar casca, você vai entender a competição, vai cada vez mais aprender mais sobre a competição. O problema é que as pessoas querem ir lá, chegar uma vez e achar que vão lá e vão ganhar, né? Não é uma coisa simples, mas a luta nossa, sem dúvida, eu falei para eles, e o que eu falei também é do compromisso que nós temos em não voltar dessa viagem sem ponto. Nós não podemos. Se nós tivermos força para jogar aqui, nós temos que ter a mesma força mental para jogar fora de casa. Nós temos que aprender isso. E é o grande objetivo nosso, tentar levar esse time a jogar sua segunda Libertadores, provavelmente mais experiente, mais confiante, já tendo enfrentado diversas situações, e que é muito difícil. Não é difícil para todo mundo. Você vê que
Tá lá os dois que todo mundo considerava os dois favoritos, são os que estão na final. Não tem muita surpresa. Vai chegar um dia, se a gente conseguir repetir várias vezes, que nós talvez sejamos um dos nomes que pode chegar mais à frente. Para isso, nós temos que enfrentar as situações. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você fez algumas palavras a respeito do primeiro tempo e nós tomamos ali, o time do Bahia tomou, melhor dizendo, muitas bolas nas costas, pela direita e pela esquerda ali, nas primeiras 15 oportunidades ali, 15 minutos primeiros do primeiro tempo, até que saiu o gol com o Mosquera, né? E obviamente que ele saiu no segundo tempo, lesionado. E eu queria saber de você se a saída do Mosquera condicionou mais você a abrir mão do Azevedo para colocar o Eric para fazer uma função mais avançada, liberar mais um pouquinho essa questão da dinâmica do jogo, porque você chegou a jogar com 4 atletas na frente e depois alternou para 3 novamente, colocando o Thiago lá pela direita. Não, o Mosquera, ele foi a nossa sorte que nós seguramos o Arias, porque se a gente resolve sair com o Arias, aí ele teria acabado o jogo com a gente. A característica dele é essa, uma hora ele vai levar vantagem. No lance que ele leva vantagem não foi nenhuma jogada construída, né? A gente vai, faz uma marcação-pressão, recupera a bola com o Nico, e acho que o Nico vai dar a bola para trás, e acho que pro David, eu não sei, ele, e acaba errando o passe, uma bola meio dividida, e ele leva vantagem. Gente, o escape deles estava com o Mosquera e com o Lucas Braga atacando o espaço, velocidade. Era a grande jogada deles. Aliás, foi ele, acho que teve aquela segunda chance também que o Arias se perde, corta David, o Arias vem e salva, acho que é dele também, né? Hã? Eu não lembro quem foi aquela, mas assim, mas hoje nós pensamos até, porque o Arias, em tese, o Juba constrói melhor por trás e o Arias ataca espaço melhor. Mas quando nós vimos que a velocidade estava toda lá, não dava para mudar. Então nós deixamos o Arias foi muito mais para tentar, porque não é fácil, neutralizar o jogador de mais rápido, mais velocidade da equipe do Red Bull. Mas o Nico saiu por cansaço. Eu achei que ele estava já meio... Oi? O Eric fez a função do Nico, mas acho que estava mais inteiro, mais fresco, até se arrisca um pouco mais, vai por dentro, uma bola ou outra, né? Mas ele entrou mais pelo cansaço do Nico do que por qualquer outra coisa. Boa noite, Rogério. O Bahia, em 17, 20 minutos de jogo, ele mudou a história de uma partida que encontrou imensa dificuldade, né? E aí a gente pode considerar como superação, como empenho, como entrega dos jogadores e pela sua leitura, promovendo também as substituições que aconteceram. O que eu queria saber de você é o seguinte, até que ponto esse triunfo, um triunfo expressivo no nosso entendimento, ele pode fazer um efeito positivo para a partida que o Bahia vai fazer fora de Salvador e para que finalmente a gente possa dizer assim, o Bahia, olha, mudou, virou a chave realmente e incorporou aquele mesmo espírito e aquela mesma determinação tática, técnica, de que foi aqueles 17, 20 minutos contra a equipe do Bragantino, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, salvo engano, eu acho que o Atlético Mineiro, por exemplo, é o próximo jogo. Eu vejo que sempre é importante você sair com a confiança de ter feito o teu dever de casa, né? Há de se destacar que o Bahia tem, acho que é 39, né, hoje, né? 39 pontos feitos em casa. Não é fácil ser o melhor mandante da competição. Né? São acho que 16 jogos de 48 e fazer 39. Olha, é raro, né, acontecer isso. Então, eu acho que isso dá sempre uma motivação a mais para que você chegue e tenha no seu jogo fora de casa a chance de quebrar essa sequência ruim que nós temos de resultado fora de casa. Agora, eu cito mais uma vez, o Campeonato Brasileiro fora de casa me parece ser um campeonato difícil para a grande maioria dos times. Lógico que há um desequilíbrio entre pontos em casa, pontos fora de casa, o maior desequilíbrio é nosso. Mas tem gente muito mais equilibrada, mas com muito menos pontos feitos em casa também. Então, assim, é uma coisa positiva se destacar a nossa campanha dentro da Fonte Nova. Agora, se a gente quiser uma classificação para a Libertadores, provavelmente nós vamos ter que melhorar essa pontuação fora de casa. Se leva confiança, claro que leva, traz confiança, traz lesões, traz suspensões, como é o caso do Santi também, né? Que tomou o 3º cartão amarelo, se eu não me engano, né? Vamos ter que quebrar a cabeça, não vamos repetir o time, como você falou e tudo, mas tudo normal. O importante é que a gente faça nossos pontos aqui. E agora que a gente vá, porque é uma viagem casada, a gente vai e fica, né? A gente não volta, né, nos 2 jogos. Então é importante que a gente não volte sem pontos nessa. Seria muito importante que a gente fizesse pontos nessa viagem para
tentar, porque nós vamos ter daí um jogo contra o Fortaleza muito difícil. O Fortaleza vem crescendo, ganhou do Flamengo, empatou com o Santos. Ontem eu assisti o jogo, poderia ter ganho o jogo contra o Santos. E depois tem o Vasco, que é o time que mais, acho que é o que mais pontua, mas é o que mais cresceu, que embalou nesse segundo turno. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Everton Ribeiro e também desse número mágico, né, que muitos dizem que é os 62 pontos. A gente tem mais 9 para disputar dentro de casa. Desses 9, a gente chegaria aos 61 pontos. O Everton Ribeiro, junto com o senhor, é o que é mais vitorioso e que mais conquistou títulos nesse nível de Libertadores e tudo mais. A importância do Everton Ribeiro com essa postura, com essa entrega de sempre, depois de um diagnóstico tão sério. Como é o impacto disso para o elenco? Você falou que o maior reforço psicológico está disputando. O que é que esse exemplo do Everton Ribeiro, que é o capitão, pode impactar positivamente para este elenco, para disputar esses próximos 9 pontos dentro de casa e ficar tão próximo de uma vaga direta? Eu acho que ele é um exemplo técnico, de liderança técnica, um jogador diferente dentro do campo e, através das suas atitudes, é claro que mostra o comprometimento dele mesmo com 30 aí. Não vou ser injusto com ele, vou chutar 35 ou 36, vou para baixo, 6. Com 36 anos ainda ter esse desejo, porque o futebol é muito baseado nisso, né? Se você não tem mais desejo, é melhor dar a vez para outro e seguir. É a mesma coisa, a função da gente, né? Se você não tem mais ambição, eu quero ganhar. E se ele quiser ganhar, é impossível que um garoto que olhe para um cara como ele também não sinta essa vontade. Se não sentir, vaza que é melhor, né? Então, assim, a gente fica contente por ele ter voltado, por reestrear hoje. Eu segurei o máximo que eu pude ele, porque eu sabia que ele não tinha mais energia do que para 15 minutos, e imaginei que o juiz daria uns 10 de acréscimo pela cera. Né? Então eu disse para o Chá, vou botar ele mais ou menos nos 40, que ele vai esses 15, mas no fim o juiz deu 6, 7 só, né? Ainda bem que deu o nosso gol. Eu disse para ele, se ele quisesse dar 3 só no final, né? Porque ele já tinha sido injusto em dar os 6, era mais tempo que precisava de acréscimo. E a outra pergunta, você me falou, uma era do Everton e a outra era do quê? Você fez, esqueci, desculpa. A questão Do número mágico? Número mágico Cara, 62. número mágico. Não, o mágico é você a mágica que você tem que fazer é tentar fazer 3 pontos a cada rodada. Porque nós não precisamos pensar num número mágico, nós precisamos pensar em ganhar o próximo jogo. Se a gente pensar nisso, viver isso, né? Claro que os, sei lá, não sei, 62, 63, 61, 64, não sei quanto será necessário para estar entre os 5, mas vamos viver um jogo de cada vez. Isso, porque como mandante, né? É o Sim. melhor mandante, são 9 pontos que tem mais em 9. casa. Ficaria, teoricamente, faltando apenas 1 ponto. Mas pra chegar lá. são jogos difíceis, porque as pessoas pensam, o Bahia pega numa média geral de times, o menos do que Botafogo, menor do que Botafogo, menor do que Fluminense, e eu não sei nem quanto tá, que deve estar tendo, não é mais tarde, acho que Vasco e São Paulo, acho que é... Não, Fluminense sim, mas está na briga, né? Não saiu da briga por isso, né? Mas tem Vasco e São Paulo, o Vasco é um time que tem subido muito, então nós vamos concorrer com esses caras até o fim, e nós vamos ter que, e nós temos jogar o Fortaleza, o Fortaleza quer sair da situação que está, é difícil, às vezes é mais difícil você jogar com um time que está com a chance de sair, do que pegar um time que na média está em 11º, não sobe, não cai, às vezes esses caras não têm a mesma alma para jogar do que um time que está dependendo daquele último resultado para conseguir. Então, às vezes é mais difícil você pegar times desse patamar. Lógico que é muito difícil também se jogar com times que estão disputando o título, concordo com você. Mas o meio de tabela é onde normalmente não acontece mais muita coisa. O cara chegou naquela pontuação, se acomodou. Quem está ali faltando uma vitória ou 2 para sair, eu acho que sempre são jogos difíceis. Isso, Vasco brigando pela classificação é difícil em casa, Fortaleza brigando pelo sair do rebaixamento também é muito difícil. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. A CBF, agora dia 23 de outubro, criou um grupo de trabalho para debater a arbitragem no futebol brasileiro. E acaba sendo até confortável falar depois de um triunfo. Sem fulanizar a arbitragem, queria te ouvir a respeito da situação do futebol brasileiro com relação a esse contexto. Porque a gente tem profissionais em campo e tem um árbitro que ainda não é profissional e é justamente o principal responsável ali pela condução do jogo. De que forma você vê essa realidade da arbitragem no futebol brasileiro em um contexto desafiador perante profissionais que não são profissionais e diante de clubes que sabem a importância do árbitro, que pode, inclusive, definir o futuro dos clubes e também de atletas? Bom, devido ao contexto que o futebol chegou, né, tudo que se envolve, eu acho que, sem dúvida nenhuma, se você pudesse profissionalizar pessoas como
que tem como única e exclusivamente seu pensamento o futebol em si, o jogo, logicamente que provavelmente diminuiriam erros. O problema é o comportamental no Brasil. Eu acho que você tinha que criar regras mais severas. Eu te dou um exemplo. O jogador, quem que foi expulso essa semana aí, cara? Um jogo do Flamengo, acho que foi. Não foi? O Plata? Desculpa. O cara que foi provocar ele no chão para que ele desse, o cara deveria ser expulso junto. Você tem que criar mecanismos, porque senão o cara vem, provoca, o cara fez nada praticamente, foi expulso. Você vê vários jogos onde o causador da expulsão, da reação do cara, porque ele não teve controle, não teve controle, não. Se o cara foi provocar no chão, eu acho que. Aí o goleiro, regra: 1, 2, 3, 4, 5. E no tiro de meta? Se você for contar no tiro de meta, dá 1, 5, 10, 15, 30. Hoje teve um que deu 60 segundos, teve um tiro de meta, para bater um tiro de meta. Aí não. Então, assim, nós temos que ter regras mais claras, né? E a gente tem que deixar de ser tão chato para apitar, para deixar o árbitro arbitrar de maneira um pouco mais tranquila. Hoje não foi, eu gosto muito do Marcelo, mas não foi tão boa a arbitragem dele, não. Ele errou bastante. Assim como esses dias o Klaus esteve aqui e fez, eu esqueci de falar até, o Klaus fez uma arbitragem, uma aula de arbitragem. Eu que falei esses dias, que até que falei que cada um tem seu tempo e tal, e ele foi uma arbitragem perfeita que ele veio aqui fazer esse dia. Não lembro nem que jogo foi. Não sei se foi Grêmio, Inter. Não, foi aqui. Pois é, então. Então, assim, muito de árbitro, mas o jogador é muito chato, brasileiro. Os goleiros, muita cera. Treinador, tudo chato. Tudo, sabe? Agora, temos que profissionalizar, claro, temos que dar mais condições para os caras. E outra coisa, instalar o VAR no Brasil, né? Pô, o VAR faz merda pra caramba aqui, hein, cara? O VAR atrasa o jogo, entra onde não deve, chama onde não precisa, gasta tempo do jogo pra caramba, sabe? Menos, né? E sejam mais objetivos, pô, se você tem a câmera lá de cima, você não... Uma coisa é você... por exemplo, você falou, o Cauli fez um corta-luz. Eu disse, eu acho que não foi corta-luz, mas o que eu tenho é um frame, uma imagem. O cara lá de cima tem de todo ano, não pode cometer erro. E outra coisa, quem jogou sabe quando é uma coisa... Quem não jogou é difícil mesmo fazer a interpretação. Mas eu acho que os árbitros estão sofrendo muito com esse auxílio de todo mundo falar no ouvido do cara. O cara já começa também a se perder um pouco. O Marcelo, que faz sempre arbitragem boas, hoje não fez uma arbitragem tão... acho que não foi tão... o Klaus, que eu tinha reclamado outra vez, fez uma puta arbitragem da última vez que veio, então é muito... Mas se você puder dar mais condições para o árbitro, sem dúvida nenhuma, pagar melhor, remunerar melhor, corre menos riscos de... Né, esse negócio de apostas, de tudo que existe aí, eu acho que é sempre bom. Rogério, boa noite. Ravel Pinheiro, do NE 45. Eu te acompanho, você às vezes me critica bastante lá. E me elogia também, às vezes, lógico. Sou fã do seu trabalho. Rogério, eu queria levantar alguns pontos e começar essa pergunta. Esse programa aí é bom, hein? Os caras são bons, fazem umas análises legais lá, eu não lembro o nome das pessoas, mas é bem legal esse programa. Legal. São chatos quando a gente pede, são chatos pra caralho, enche o saco, inventam coisa que não existe, mas tem coisa muito interessante no programa. É 45 minutos, não é o nome do programa? Exatamente. Tá vendo como eu sei? Pode continuar, desculpa. Não, legal, tranquilo. Rogério, o principal sustentáculo da campanha do Bahia, da boa campanha que o Bahia faz esse ano no Brasileiro, é esse bom desempenho como mandante. Você também já destacou, inclusive, que os times, de um modo geral, sendo mandantes, têm conseguido atuar bem. E o Bahia não foge essa regra, inclusive com grandes atuações, como o de Ronaldo hoje, fez grandes defesas do jogo. Uma defesaça na cabeçada. Excelente. Eu não pegaria. Grande defesa. Nem quando eu estava bem. Hoje é certeza que eu não pegaria, claro. E a gente tem também Juba e Jean Lucas fazendo boas partidas, sobretudo no segundo tempo, agora como mais uma vez pré-selecionáveis, né, para jogar pela seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho de como mesclar todos esses elementos com os desafios de tentar pontuar nesses 2 próximos jogos fora de casa, uma vez que o Bahia tem agora, se fizer mais 2 pontos, a possibilidade de ser a melhor campanha do Bahia na história dos pontos corridos. Eu vejo assim que o que eu mais desejaria é ter 24 horas a mais para jogar o jogo. Novamente, na sequência de 4 jogos, 3 em 3 dias, hoje, novamente, 3 jogos, 3 em 3 dias, e sempre com um espação no meio. E as pessoas dizem, não, mas você teve 7 dias para treinar. Desculpa, o trabalho ele não é cumulativo. O cansaço, quando ele vem, ele não interfere se é 3, 4, 5 jogos em sequência. Então, assim, nós vamos ter que analisar cada um. Eu acho que o Juba fez uma partida relativamente boa por dentro, muito melhor hoje por fora. Gianluca, sem a bola, continua sendo, mesmo com a bola, não jogou tão bem hoje, não, na minha opinião, não vejo ele. É um jogador fundamental para a gente,
tem sido capitão do time, na ausência do Everton e tudo, mas não fez um jogo tão bom. Fico feliz que os dois estejam. Eu acho que isso é um sinônimo de crescimento do Bahia, poder ter dois jogadores pré-selecionáveis, independente, eu nem sei se estão, eu não sei se chegou e viu, eu vejo mais através de você, o Cadu não tinha me falado nada, mas vocês falaram que os jogadores, eu vi por notícia, na verdade, né? E eu espero que o Bahia possa colocar cada vez mais, mostra o crescimento do trabalho, e assim, nós temos que mostrar mais fora de casa. Nós temos que conseguir, não é possível que nós vamos se contentar, ou não se contentar, mas que nós não consigamos ser mais protagonistas fora de casa. Claro que o jogo fora de casa, o adversário se impõe, tenta colocar seu ritmo, a influência do torcedor, como é nossa aqui positiva também, você vai jogar em alguns lugares que o torcedor faz muita pressão. Mas nós temos que tentar competir um pouco mais, até porque se você voltar a jogar uma Libertadores, você vai enfrentar os novos atléticos nacionais, os internacionais e todos mais, e vão ser sempre difíceis, né? E se você não tiver numa Libertadores, você está numa pré-Libertadores, você vai novamente para uma altitude, você vai... Então, assim, a gente tem que criar também essa mesma casca de experiência jogando aqui, nós também temos que começar a ter fora. É um dever, é uma coisa que incomoda, a mim me incomoda muito, né? E eu imagino que os jogadores também. Eu acho que o nosso time é um time mais técnico, menos escalado, não tem aquele jogador chato que fica falando no árbitro, no ouvido. Você pega os caras aí de times mais experientes que ficam toda hora. Então é um time que tem que aprender um pouco mais isso. Tem que, não só a liderança técnica de um Everton, tem que ter a liderança até da chatice que eu tinha quando jogava. Um cara tem que ter dentro do campo, você tem que ter um cara comprador de aqui. O menino que jogou do Racing, como é o nome do zagueiro, vocês vão lembrar. O zagueiro do Racing. Cara, o zagueiro que eu assisti o jogo Flamengo e Racing, como é o nome dele? Esqueci. Não é Arroz, não. Não é Arroz. Esqueci o nome dele, mas vocês vão ver, o cara apareceu em todos os frames do jogo, junto com o árbitro. Esqueci o nome dele, peço desculpas até. Não. O Cadu falou o time todo ali já. Não. E assim, você precisa. Zuccolini, alguma coisa assim, o tempo todo, e é isso que nos falta, essa malandragem, no bom sentido, né? De, viver a porra do jogo, senão você não consegue. Fora de casa você não consegue, porque é muito difícil. Você pode ver que nós temos aí a 12ª, 13ª, não sei, melhor campanha. Mas se você ganhar um jogo, você passa até a 7ª, 6ª melhor campanha fora de casa. Você vê como é difícil para todo mundo, mas nós estamos na hora de criar essa casca fora de casa e ter esse cara aqui, que também vai lá encher o saco do juiz, como tantos outros times têm. Professor Rogério, boa noite. Ícaro Caldas. Nome das análises aí. Táticas. Obrigado, professor. O senhor é meu ídolo. Desde que o senhor era auxiliar de Dunga na Copa América Centenário 2016. Auxiliar fictício. É? Mas eu sei que o senhor estava lá. Não, eu era auxiliar fictício. Não ele sei. era o treinador. Enfim, desde a Copa América Centenário sei. eu acompanho todos pelo senhor. Você estava lá nos Estados Unidos? Não. Infelizmente não. Foi até bom, né? Mas enfim, Foi. os 2 gols do senhor hoje, professor, do seu time, foram padronizados. Primeiro foi com Ramos Mingo, construindo, sempre atraindo, trazendo o Cauli, sendo esse homem do apoio, Jean Lucas entrando no entrelinhas, e o Juba atacando espaço, sendo esse homem do ponto futuro. Sim. E o senhor sai do 3-2-5, vai para o 3-1-6, e tanto nos 2 gols, o Bahia pesa a última linha, ou dentro da área, com os 6 jogadores. E aí o segundo gol foi com o David Duarte, passe vertical no entrelinhas, o Cauli faz o apoio, novamente sendo o apoio, joga com o Everton Ribeiro, tem até o lance do Thiago, ele se abaixa, fica pedindo a bola, né? Ele pede a bola um pouquinho mais. Ataca as costas da última linha, e aí o que eu quero perguntar ao senhor isso foi, o senhor corrigiu, viu no intervalo, viu durante o jogo, e falou o que foi que o senhor conversou com a sua equipe para tentar explorar isso do A Bragantino? mudança do primeiro para o segundo tempo foi que no primeiro tempo nós entramos com 2 homens abertos pelo lado, Juba jogando por dentro. No segundo tempo nós colocamos 2 9s praticamente, né? Se a gente puder colocar o Thiago como 9, o peso de um ponta e um lateral. Então virou mais um 3-1-6 ou um 3-3-4, como queira, né? Se você depende como você. Mas assim, isso aí nada mais é do que a gente faz todos os dias. Quem está no CT acompanhando nossos treinamentos, né? Lógico que eu sei que vocês não podem, mas assim, bola no chão, construção, ataque ao espaço. Quando entra Cauli, antigamente jogava muito com Caio, que faz muito tempo que não joga, Caio, Everton
Jean Lucas, Cauli, né? Muita combinação de passes. E quando você consegue achar entre linhas, e é necessário, porque se eles vêm com 2 jogadores marcados, mesmo que seja o zagueiro, quem quer que seja, foi o Santi que conduziu, achou passe, e Cauli veio entre linhas já de primeira, né? Se eu não me engano, foi o passe para Jean Lucas, né? Jean Lucas, acho. De primeira, é. Então, assim, é o que a gente trabalha todos os dias, porque os adversários vão, logicamente, aqui principalmente, vão se encolhendo, e o jogo combinado, ele se faz necessário, né, para você tentar chegar à área do adversário. Nós não temos atletas, não temos centroavantes de 1,90 m de briga. O William é um cara que tem altura, mas é um cara também, por mais que tenha altura, é um cara que joga muito mais pelo chão, apesar de ter feito um gol de cabeça hoje, muito bem posicionado, mas eu acho que 70% do gol é do Juba. Assim, do passe, da qualidade, do refino do passe, né? Eu tô falando, né? Mas nós não temos aquela coisa de botar na área e disputar, né? Tem gente que tem jogador de área, que é o caso do Palmeiras, tem o Flaco, que é um jogador de área e com muita qualidade técnica. Tem outros times que tem um jogador de área sem tanta qualidade técnica e pode brigar. Nós somos um time realmente de associação de passes. É mais difícil, a gente trabalha mais a bola, gasta mais passes para chegar. Mas é a maneira que nós temos de conseguir penetrar no adversário, né? De ter essa flutuação. Então, até no final, eu não tinha mais ninguém para pôr na direita quando o Pulga sai. A única opção era Thiago, ou você ia ter que ter, sei lá, Michel aberto, que a gente já fez, né? Mas eu achei que a característica do jogo estava boa pelo aquele lado com o Thiago. Eu disse, vamos botar o Cauli na frente, e aí nós ganhamos mais um jogador de flutuação, porque tanto o William quanto o Cauli, claro que nenhum dos dois ataca muito ao espaço. Esse é o defeito. Mas os dois, juntando aos 3 no meio que estavam, né, com mais os 2 abertos, os 3 atrás construindo, passaram a ter uma associação melhor de passe. Mas isso nada mais é do que a gente trabalha, não digo todos os dias, mas 2 de cada 3 dias é associação, construção para chegar ao campo de ataque. Boa noite, gente.